Golden State Warriors 120-113 para cima do Milwaukee Bucks, um jogo que até foi equilibrado, mas que no início do segundo quarto o Warriors começou muito bem, abriu uma certa margem e conseguiu ir queimando essa gordura ao longo do jogo, de forma que controlou esse resultado para sair com a vitória. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu separei uma camisa do Stephen Curry, fazendo a comemoração típica dele, o Night Night, e deixei o link aí nos comentários. Para quem gosta do Warriors, gosta do Curry, eu indico que dê uma olhada. Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu estou trazendo análise da vitória do Warriors contra o Milwaukee Bucks. No outro canal eu trouxe análise da vitória do San Antonio Spurs sobre o Lakers. Tá bom? Vamos começar olhando aqui o lado do Warriors. O maior destaque foi o Stephen Curry, 31 pontos, 6 rebotes, 7 assistências. Boa partida dele. Olha que ele matou só 3 bolas triplas, mas conseguiu de outras formas ir criando os pontos dele. No geral, mais um grande jogo do Curry. Depois foi o Jimmy Butler. Dessa vez o Jimmy conseguiu passar dos 20 pontos. Jimmy Butler fez 21 pontos, com 6 de 15 nos arremessos. Não é um aproveitamento incrível, mas conseguiu passar dos 20 pontos. Eu já comentei aqui no canal, né? Na minha visão, o Jimmy Butler não rende tudo que se espera dele. Mesmo passando aqui dos 21 pontos, não é uma atuação ruim. Só que pelo alto salário, pelo que se esperava para ele ajudar o Curry, eu acho que o Jimmy Butler deveria e poderia estar fazendo mais. Tem que ver como é que vai ser nos playoffs, porque normalmente nos playoffs o Jimmy Butler melhora demais o patamar dele, eleva o nível dele. Vamos ver se o Warriors chegar nos playoffs, né? Porque tá brigando firmemente por play-in, e se engatar uma boa sequência aí pode ficar ali sonhando com playoffs. Nessa fase decisiva que o Jimmy Butler tem que mostrar para que veio no Warriors, né? Porque em temporada regular até agora não corresponde toda a expectativa que se criou em cima dele. Depois, e olha que ele fez um bom jogo, só para não falarem que eu tô sendo oportunista. Ele fez um jogo relativamente bom pelos outros que ele já vinha fazendo. Mas é pouco pelo que ele recebe, pelo que se espera de protagonismo dele no Warriors. Enfim, o Draymond Green fez 14 pontos além de 7 assistências, dessa vez não foi ejetado, já é uma evolução. O Kentin Post fez 11 pontos, jogando 18 minutos. Ele é esse pivô titular do Warriors, mas dificilmente passa dos 20 minutos. Vai entender. Pegou um rebote, o pivô do Warriors pegou um rebote no jogo inteiro. Mas tem, tipo assim, jogou 18 minutos também. Tem culpa do Kentin Post, que não tem imposição física que um pivô precisa. Mas tem culpa do Steve Kerr, que não deixa o cara jogar muito tempo também. Enfim, nas estatísticas dos titulares, o pivô do Warriors foi quem teve menos rebotes. Isso não pode ser naturalizado, né? Enfim, para fechar os titulares, o Moses Moody fez 9 pontos. Ele não faz grande temporada no geral. Dificilmente está passando dos 10 pontos. É outro cara que o Warriors poderia pensar daqui a pouco em trocar, porque não está rendendo tudo o que se espera. Indo para os bancários, aqui tem um grande destaque. Tem dois grandes destaques, mas o maior deles é o De'Anthony Melton. Em 25 minutos, o De'Anthony Melton fez 22 pontos, 8 de 12 nos arremessos, aproveitamento muito bom. 5 de 9 na bola tripla, aproveitamento muito bom também. O cara fez 15 pontos só de bola tripla. Grande jogo do De'Anthony Melton, agregou demais vindo do banco. Partidaça dele. Depois o Al Horford foi muito bem, em 19 minutos o Al Horford fez 8 pontos, pegou 10 rebotes e deu 6 assistências. Jogaço do Al Horford. Eu vou ser sincero, eu já esperava, eu já tinha até apostado em rebotes no Al Horford nesse jogo. Porque, cara, o Kentin Post não pega rebote. Os únicos reboteiros assim nesse time seriam o Jimmy Butler e o Draymond Green. E olha que o Curry pegou 6 rebotes e o Draymond Green pegou só 3. O Warriors conseguiu vencer mesmo com todos os titulares somados pegando 17 pontos, cara. Só o Giannis Antetokounmpo pegou 10, por exemplo. É mais do que a metade disso. Então, o Warriors precisa urgentemente de um pivô que tenha posição física e pegue rebotes. Não dá pra todo jogo vir outro cara pra salvar nesse quesito. Algum jogo o Draymond Green, e outro é o Jimmy Butler, em outro é o Al Horford, em outro aí sim o Trayce Jackson Davis, que pelo menos é pivô. Mas não dá para todo jogo ter algum salvador da pátria nesse quesito. Precisa ter algum pivô que seja responsável pelos rebotes no Warriors. O Kentin Post
eu já comentei aqui no canal, tecnicamente ele é um pivô bom, ele tem uma boa bola tripla para um pivô. Só que ele não pega rebote, cara. E se pivô não pega rebote, ele não faz a função principal dele. Ele tem que ser extraordinariamente bom na pontuação para compensar os rebotes que ele não pega. O Quintin Post é bom, mas não é extraordinariamente bom. Então, o Warriors precisa de um pivô de imposição. Enfim, depois do Al Horford, o Podziemski fez 2 pontos além de 6 rebotes e 4 assistências. Teve que ser mais um desses salvadores da pátria nos rebotes. O Gui Santos com 2 pontos além de 4 rebotes, o Gui foi bem nesse quesito também. E o Will Richard em 13 minutos ficou zerado. Com isso a gente fecha todos os bancários do Warriors. Os bancários contribuíram com 34 pontos. Indo para o lado do Milwaukee Bucks agora, o maior pontuador foi o Giannis Antetokounmpo. Em 30 minutos ele fez 34 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. A minutagem ainda é controlada, né? Ele jogou 30 minutos, já faz o que, umas 2-3 semanas que ele voltou de lesão, mas não faz muito tempo, então tem que ter todo cuidado com o Giannis, até porque se o Milwaukee nesse momento não tá pegando nem play-in, cara. Se o Milwaukee quiser sonhar em chegar na fase mata-mata da NBA e ter alguma chance de chegar longe, é com o Giannis inteiro. Se o Giannis lesionar, acabou a temporada do Milwaukee Bucks. É resumidamente isso. Enfim. Então tem que ter todo o cuidado do mundo com o Giannis. E o aproveitamento dele, 15 de 22, aproveitamento muito bom. 2 de 4 na bola tripla, ele conseguiu matar 2 bolas triplas nesse jogo. Logo no início do jogo ele matou uma. Enfim, algo que não é muito característico dele, mas que ele conseguiu aproveitar no jogo. Depois dele, Ryan Rollins com 16 pontos, além de 7 rebotes e 4 assistências. Rollins faz uma boa temporada, só que nesse momento ele já é o coadjuvante do Giannis, ele já é o segundo principal jogador do Milwaukee, na minha visão pelo menos. Mais do que o Miles Turner, mais do que o Bobby Portis, mais do que o Kevin Porter. O Kevin Porter Jr. vem bem, por sinal. Mas eu diria que logo depois do Giannis já é o Ryan Rollins o principal jogador do Milwaukee Bucks. Ele assumiu um protagonismo de forma muito rápida nesse time do Milwaukee. Enfim, o Kevin Porter Jr. em 40 minutos fez 15 pontos além de 9 assistências. Contribuiu bastante, várias assistências, né? Ele que um tempo atrás tinha vindo do Clippers, né? Ficou por um bom tempo lesionado. Diria que no mesmo período do Giannis, de 2 a 3 semanas atrás, ele voltou de lesão. E de lá pra cá ele vem jogando muito bem, pegando rebote, principalmente dando assistência, fazendo pontos também. Kevin Porter Jr. vem de grandes jogos. Só que assim, você tem o Giannis, que é um jogador surreal, e aí depois os outros caras principais é o Kevin Porter Jr. e o Ryan Rollins. São caras que você não pode depositar muita expectativa. Caras que talvez em um futuro próximo se desenvolvam e se tornem grandes jogadores. Mas hoje já terem a pressão de conduzirem esse time do Milwaukee quando não tem o Giannis, eu não sei se eles já estão prontos para ter toda essa carga que eles recebem no Milwaukee Bucks, carga de importância, né? Enfim, depois foi o Miles Turner, que em 24 minutos, jogou pouco, né? Fez 13 pontos, e o AJ Green com 11 pontos, fechando os titulares do Milwaukee Bucks. Indo para os bancários, o maior destaque foi o Kyle Kuzma, fez 13 pontos, depois o Bobby Portis com 6 pontos além de 6 rebotes, o Gary Trent Jr. com 5 pontos e o Gary Harris zerado. Eu achava que esse jogo daqui ia ser muito bom para o Gary Trent Jr., porque o Warriors é um time que propicia partidas com muitas cestas de 3 pontos. E a especialidade do Gary Trent Jr. é justamente essa. Só que ele teve 0 de 4 na bola tripla. Eu confesso que eu tinha uma certa expectativa na atuação do Gary Trent Jr. Do lado do Warriors eu achava que o Al Horford ia se destacar, e de fato se destacou, principalmente nos rebotes. Do lado do Milwaukee, pela característica do jogo, eu achava que o Gary Trent Jr. podia se destacar. Mas ele não vem fazendo bons jogos, né? E aí teve um aproveitamento ruim dessa vez. Enfim, fecha nessa vitória do Warriors, então, 120 a 113. No geral, um jogo que em determinados momentos foi equilibrado, mas no início do segundo quarto, principalmente, o Warriors embalou, abriu uma margem boa, e aí conseguiu ir administrando ela ao longo do jogo. O Milwaukee até encostou na reta final, mas logo quando a diferença caiu para uns 7 pontos, o Curry matou uma bola tripla e já frustrou as expectativas do Milwaukee ali. Enfim, no geral, um jogo que o Warriors foi melhor,
teve um grande jogo do Stephen Curry. O Jimmy Butler foi bem. O DeAnthony Melton surpreendeu vindo do banco. Mas ainda falta um reboteiro. O Al Horford foi quem teve que conduzir esse quesito na partida do Warriors. Mas no médio e longo prazo é insustentável você não ter um pivô para ser responsável por isso. Em vários jogos já aconteceu e daqui a pouco vai acontecer de novo, que não vai ter um cara para pegar os rebotes do lado do Warriors e o Warriors vai ser dominado nesse quesito. Eu já comentei 1 milhão de vezes aqui nos canais. Não dá para ser competitivo e querer sonhar com um título com seus pivôs sendo Kenton Post e Trayce Jackson Davis. Não tem como chegar longe dessa forma, cara. Pode até ter, mas é muito difícil de imaginar que isso aconteça. E do lado do Milwaukee Bucks, cara, jogador grande é só o Giannis Antetokounmpo. E não tô nem falando de altura, tô falando de jogador mesmo. Então, tira o Giannis desse time e o Milwaukee Bucks acaba. Então o Giannis desfalcou por várias rodadas. O Milwaukee Bucks não tá pegando nem play-in, tá nem pegando vaga de play-in nesse momento. Tá beliscando a vaga do Atlanta Hawks, né? E o Atlanta Hawks é um time coletivamente melhor. Enfim, no geral é um Milwaukee Bucks com uma temporada decepcionante. Tem especulação inclusive do Giannis sair, mas toda hora tem essas especulações, né? Tem que ver se de fato vai se concretizar em algum momento isso. Mas é um Milwaukee Bucks que é muito dependente do Giannis. Quando ele não tá em quadra, o Milwaukee, que eu falei, hoje é Ryan Rollins e o Kevin Porter Jr. os protagonistas depois do Giannis. Poderia ser o Miles Turner, né, pelo que ele fez no Indiana Pacers na temporada passada. Mas o Miles Turner, acho que tá deixando meio claro que é basicamente um cara para rotação. Começa como titular, mas não dá para você esperar protagonismo dele. E o Kevin Porter Jr. e o Ryan Rollins são bons jogadores, mas o Kevin Porter Jr. até dias atrás era um cara tratado como um cara de rotação e hoje já é um dos principais desse time do Milwaukee Bucks. E o Rollins é um cara que começou a ter destaque nessa temporada e já é o segundo, terceiro principal jogador desse time do Milwaukee Bucks. Como o Lillard foi embora, até porque estava muito tempo parado e foi dispensado para o Portland Trail Blazers, o Milwaukee Bucks perdeu esse cara que poderia suprir o Giannis Antetokounmpo. O Milwaukee tem uma coisa que o Lakers tem, que é uma dependência das suas estrelas, enquanto o Lakers é dependente do Doncic, do LeBron, até do Austin Reeves. O Milwaukee Bucks é muito dependente do Giannis. Tirou o Giannis desse time e acabou a competitividade do Milwaukee Bucks. Do lado do Warriors é a mesma coisa com o Curry, só que o Giannis desfalcou o Milwaukee por mais tempo. E aí a temporada do Milwaukee é pior por isso. São equipes... E olha que o Warriors venceu, mas mesmo vencendo tem muitos defeitos. E que nem eu falei, é muito dependente do Curry. Eu sei que é um cara muito acima da média, mas esse nível de dependência tão alto, você precisa saber lidar com ela, né? Quando não tem ele, tem que saber lidar com isso. E o Warriors não sabe fazer isso. Então se o Curry machucar, acabou a temporada do Warriors, machucar grave, né? Acabou a temporada do Warriors. Se o Giannis machucar, acabou a temporada do Milwaukee Bucks. Duas equipes extremamente dependentes das suas estrelas. Só que do lado do Warriors tem o Jimmy Butler para puxar essa pontuação. Do lado do... Tudo bem, o Jimmy não faz tudo que podia na temporada, mas é bom jogador. E chegando em fase decisiva pode ser importante. E dentro do jogo ainda teve o DeAnthony Melton puxando essa pontuação. Já do lado do Milwaukee é o Giannis que faz tudo. E quando não tem o Giannis, o Ryan Rollins e Kevin Porter Jr. são caras que são bons jogadores, mas não acho que sejam jogadores para serem a cara do Milwaukee Bucks, para serem os protagonistas desse time. Não acho que estejam prontos para isso. O Rollins até pode ser, porque é mais jovem, é mais promissor. Mais jovem? Deixa eu ver aqui a idade. Eu não vou ver a idade não. Mas eu acho que o Kevin Porter Jr. também não é velho não, cara. Mas enfim, no geral... O Warriors foi melhor e saiu com a vitória. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!